Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre saúde emocional para o tempo do fim. Hoje nós veremos a última parte sobre o estudo, o assunto Como vencer os vícios, a parte 4 e última. Ainda na ideia de tratar vícios não mais visíveis, conhecidos, né? Dentro do âmbito cristão, socialmente aceitos pelo mundo, talvez e sempre buscando as verdades, identificando as feridas com as quais nós podemos ser libertos dessas mentiras que sustentam esses vícios, né? Então, a maneira de recapitulação, nós vamos ver algo sobre o estudo passado e logo depois entraremos com o nosso estudo bíblico, tá bom? Então, precisamos da presença de Deus para nos abrir a mente, o coração, nos ajudar a recapitular esse estudo. O irmão Moisés vai orar por nós, por favor. Pai nosso que estais nos céus, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Mais uma vez, exaltamos e louvamos teu santo nome pelas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, por essa semana que passou. Chegamos mais uma vez, mais uma oportunidade de estudar a tua palavra com um tema muito importante, Pai, que fala dos vícios. Senhor Deus, são tantos vícios que nós temos e muitas vezes notório e outras vezes nem percebemos, Pai querido. Nós pedimos a Ti, Senhor, venha nos mostrar, Senhor Deus, aquilo que tem apegado, aquilo que nós temos apegado e muitas vezes não percebemos, Senhor. Venha também abrir nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos entender o que isso quer para nós, qual é a Tua vontade, qual é o Teu plano para a nossa vida, Senhor Deus. Nos ajuda, às vezes, a pegar, Senhor, daquilo que atrapalha a nossa caminhada junto a Ti, Senhor. Amém. Mais uma vez, Senhor Deus, usa o irmão Johan como o Senhor tem usado, Senhor, para dar este estudo e tantos outros, Senhor. Trabalhe, continue, Senhor Deus, capacitando ele a cada dia, cada vez mais, Senhor. Também peço, Pai querido, que o Senhor leve esta mensagem através de nós, Senhor, a Amém. outros que em outra hora, Senhor, irão assistir pelas redes sociais, Senhor. Que esse estudo, Pai, venha tocar o coração daqueles que tanto necessitam de conhecer, Pai, os vícios que têm destruído a vida física e espiritual de cada um. Oramos confiante na justiça de Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, irmão. Confiamos no poder de Deus, dirigindo nosso estudo, né, e levando essa mensagem para os outros. No estudo passado, nós havíamos estudado e visto de que haviam dois filtros, só fazendo uma ponte entre o que nós já estudamos e o que nós vamos ver hoje, né? O inimigo usa duas características nossas e nós usamos como filtros para reconhecer o que nós apreciamos, analisamos e entendemos como ser uma verdade, inclusive uma mentira, né? E esses filtros são o intelecto, a nossa mente, né? Nosso raciocínio, que é falho, limitado, depende do nível educacional, depende da nossa capacidade, depende de tantas coisas, né? Nós só conseguimos saber o que nós percebemos. Então, não sabemos o futuro, não sabemos todas as informações, não conhecemos todas as ciências, não conhecemos as áreas. Então, não conseguimos perceber a verdade apenas pelas nossas percepções e capacidades mentais. Ponto. O segundo eram os sentimentos, que é pior ainda, né? As nossas sensações, os sentidos, de maneira que eu oscilo, às vezes estou feliz, estou alegre, então quando eu estou apaixonado, vou tomar decisões, vou ficar cego por amor, aquelas, como exemplo, né? Apenas para resumir. Então, nenhum dos dois filtros estão corretos para nós reconhecermos qual é a verdade, qual é a mentira e como nós lidamos com as nossas dores, com nossos desejos, nossas necessidades. Havíamos visto de que Eva foi levada a crer, acreditou numa mentira, teve uma sensação nova, mais elevada, tudo uma percepção equivocada, e ainda ela teve uma sensação agradável, a qual imaginava ela fosse semelhante ao que os anjos experimentavam após o pecado. Então veja que nós que já nascemos com a natureza pecaminosa, nós vamos ter percepções, sensações totalmente equivocadas daquelas que nós deveríamos. Então, qual é o filtro que Jesus ou nós poderíamos usar
como exemplo, né? O que diz a Bíblia, o que diz Deus, o que diz Jesus a respeito. Os fariseus perguntavam como Jesus sabia tantas coisas e dos escritos de Moisés sem ele ter estudado com ele, né? E nós vamos ler o texto bíblico agora para entender a resposta de Jesus. Em João 7,17, Jesus conversando com eles, né? E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de quem enviou, né? Era o Pai, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, ele não usou nenhum poder seu, a onisciência não era dele, e surgiu todo o conhecimento através do relacionamento íntimo que ele tinha com o pai. E o pai o revelava todo dia, conforme havíamos sempre comentado, Ellen White disse de que o pai revelava de manhã para ele o que ele faria, as palavras que proferiria, as entrevistas, os contatos, os milagres que ele realizaria naquele dia. Ele vivia pela fé. Então, para Jesus, o único filtro era fazer a vontade do Pai. Isso significa que conhecer a vontade de Deus, conhecer a vontade do Pai, deveria ser nosso único filtro. Não depende do intelecto, não depende das nossas sensações, dos nossos sentimentos, ok? Então, se o intelecto fosse o melhor dos filtros, eh, o inimigo seria aquele a qual nós deveríamos entender que tem a melhor maneira de entender as coisas, porque ele é mais inteligente do que nós, mais capacitado, ok? Então, o melhor filtro é estarmos dispostos a fazer a vontade de Deus. Se existe uma revelação, é uma visão que Ellen White teve a respeito da infeliz realidade do mundo, ok? Conectado com essa questão do engano que Satanás leva a todos a ter. Então, ela diz em Primeiros Escritos, na página 88, vi a rapidez que este engano se propagava. Foi mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele, que não faltava ninguém. Disse o anjo: Eles estão se reunindo em feixes, prontos para serem queimados. Mostrou-me, então, o chefe do trem, uma pessoa formosa e imponente para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele: É Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo. Eles se entregaram à operação do erro, a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista, e outros dos seus agentes estão empregados em diferentes cargos, conforme deles necessita. E todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Se nós fomos enganados por ele e hoje conhecemos a verdade, glória a Deus. Porém, na perspectiva dos vícios, né, estamos descobrindo, pedindo para que Deus nos mostre na nossa intimidade, e por isso às vezes permite uma dor para que nós possamos identificar através de algum fato indesejado para nós, com um propósito divino que nos mostre se existe ainda algum vício, né, algum pecado acariciado. Então percebam que o engano é a base do governo de Satanás e as mentiras levam as pessoas para os vícios, para a idolatria, para o pecado. Né? Como já estamos recapitulando os estudos passados, usando as definições de vício. Né? Então é uma triste realidade e o juízo se aproxima para todos eles. Agora, o que Jesus disse para os fariseus, ela comentando aqui no livro Desejar de Todas as Nações, né? A respeito de fazer a vontade de Deus como filtro, ele disse assim:
A minha doutrina não é minha, disse Jesus, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7:16, 17. Jesus enfrentava a esses fingidos, não respondendo ao seu ardil, mas revelando a verdade vital, a salvação da alma. A percepção e apreço da verdade, disse ele, depende menos da mente que do coração. Lembram da questão do intelecto? Então, não depende da nossa mente. A verdade deve ser recebida na alma, exige a homenagem da vontade. Então, nós, quando submetemos nossa vontade pelo poder do Espírito Santo à vontade de Deus, estamos abraçando a verdade para sermos libertos por ela. Se a verdade pudesse ser submetida unicamente à razão, o orgulho não serviria de obstáculo à recepção da mesma, mas deve ser recebida mediante o operar da graça no coração. Então, percebam uma relação mente-coração e uma aceitação livre, né? Entendendo que é melhor para nós, que nós não sabemos, sem Ele nada somos, não podemos, estamos perdidos, somos viciados. Então, nós abrimos e abraçamos com o coração e com a nossa mente essa graça. E sua recepção depende da renúncia de todo pecado que o Espírito de Deus revela. E aqui, pecado entende-se por vício, né? Continuamos com os conselhos dela. As vantagens do homem para obter o conhecimento da verdade, por grandes que sejam, não lhe aproveitarão coisa alguma, a menos que o coração esteja aberto para receber a mesma verdade e haja conscienciosa renúncia de todo hábito e prática opostos a seus princípios. Aos que assim se entregam a Deus, tendo sincero desejo de conhecer e fazer a vontade, a verdade se revela com o poder divino para a salvação. Esses serão capazes de distinguir entre o que fala por Deus e o que fala de si mesmo. Os fariseus não puseram sua vontade ao lado da vontade divina. Não buscavam conhecer a verdade, mas procuravam uma desculpa para a ela se esquivar. Cristo mostrou que era por isso que não lhe entendiam os ensinos. Então vejam um exemplo desse diálogo com os fariseus que nos ajuda a entender de que abraçar a verdade é acolher uma pessoa no nosso coração, né? A Jesus. Então, mais importante do que ter uma interpretação correta bíblica, profética, teológica, é se submeter à vontade do ser que é a verdade, ok? E através do conhecimento dessa pessoa, nós nos tornamos mais íntimos dela e ele vai nos transformando dia após dia. Dessa maneira, e quando nós estudamos Daniel, e agora numa outra perspectiva de saúde emocional, né, não mais profética, no futuro, Daniel 12:10 revela: muitos serão purificados e embranquecidos e provados no fogo, com as dificuldades, com a perseguição, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, se a gente pudesse dizer, né, no futuro, e tomara que você e eu estejamos nesse grupo, né, muitos de nós viciados seremos purificados e embranquecidos e provados. E lembrem-se dessa palavra, porque no final nós vamos usar ela, tá bom? Porém, o caminho dos ímpios que decidirão não aceitar a graça de Deus será a perdição, né? Então, nós somos convidados a sermos sábios para entender que a verdade não é algo cognitivo, é uma pessoa. Então, os princípios não mudam, tá bom? Então, por exemplo, vamos começando a falar de algumas situações de vícios, né? A questão de relacionamentos. Como que uma pessoa, uma menina, pode escolher um parceiro, um companheiro?
Talvez pela educação e pela formação que ela recebeu, uma menina tem como parâmetros para escolher um companheiro que respeite a mãe, que seja trabalhador, que seja honesto, que trate bem as pessoas, os animais, a natureza. Então, são parâmetros bons, certo? Nada errado com eles. Porém, estamos falando de uma percepção maior agora, né? Então, quando chega o pretendente, ela diz: ele não é um bom trabalhador assim, ele não é tão bom quanto eu esperava que fosse, mas ele me faz sentir bem, ele me trata bem, e ela começa a se adaptar e a se encaixar com a realidade, porque o pretendente fala bem, faz ela se levar para os ares, né? E ela começa a negociar seus princípios. Tudo através dos sentimentos, dos prazeres, das sensações. Depois chegam os problemas, o noivado, o casamento, os filhos, e a pergunta que surgiu: o que aconteceu? Onde foi que eu errei? E todas as pessoas receberam um aviso, né? Então a pergunta que sempre surge: quem foi o centro dessa situação? Foi o pretendente? Foram as sensações daquela menina? Ou foi Cristo? Quais deveriam ser os princípios inegociáveis nessa escolha, né? Então, se o pretendente se torna o centro, essa pessoa passa a ter um vício em relação a esse pretendente, né? Essa pessoa. De maneira que a cultura, a música, os filmes vão dizer, né? Ele é a sua meia laranja, a sua outra metade. Seja feliz, fuja com ele. Não interessa o que os seus pais vão falar. É melhor a paixão. Depois, o complemento de como se sustentar será resolvido e tantas outras mentiras, né? Dessa maneira, inclusive, pode surgir uma expressão que apenas no contexto humano limitado, sem Deus sendo o centro, pode ser uma grande mentira. A palavra eu te amo. Em que aspecto? Eu te amo pode ser uma mentira quando eu apenas quero trocar interesses. Você me dá algo e eu te devolvo algo. Eu te amo porque eu não quero mudar e você me entende dessa maneira, né? Ou eu te amo porque é baseado num conhecimento dos prazeres, das sensações. Será que esse eu te amo é baseado no conhecimento do amor de Deus? Ou quando nós criamos relações sem propósito, né? Uma aventura, uma saída, um crush, como chamam hoje, né? Uma noite, um final de semana. Então, Satanás vai dizer para você: testa, experimenta, prove. Os filtros são os seus sentidos, você se sente bem, né? Avance, né? Se você não der certo, você sai fora. Então aí surgem relacionamentos, né? Como o concubinato, relacionamentos que podem até gerar gravidez, filhos e depois vem a separação e as dores, né? Então, quando nós vemos um relacionamento baseado no princípio de Gênesis, né, que Deus criou o casal para ser um só em propósito, né? Quando eu sou um com Deus, estou pronto para ser um com o meu cônjuge. Então não existe metade, metade, duas metades, duas meias laranjas. Existe a união de dois inteiros, que é o plano de Deus, né? Então o Senhor não aprova um relacionamento onde o centro é o outro. Deus aprova o relacionamento onde Deus é o centro. Pois quando Deus não é o centro, é certa a destruição de cada um dos seus indivíduos que estão se unindo. É a destruição da individualidade, né? Você precisa mudar, você precisa me fazer feliz, e a felicidade é baseada em troca de interesses, né? Então, quando Deus é meu centro, a outra pessoa jamais será meu vício, jamais criarei dependência. Imagine alguém se suicidando porque foi traído. Imagine alguém matando uma pessoa porque essa pessoa, depois de terminar comigo, preferiu sair com outra pessoa. Então vejam como os crimes hoje, né, feminicídios e tantos outros, são resultado de que uma pessoa ocupou o centro da vida daquele que está realizando aquele crime, né? Então aí as músicas, a cultura vão dizer coisas do tipo, né? Me bate, mas não me abandone. Sem você não vivo. Não consigo pensar a minha vida sem você.
as letras sofridas, né? As letras de saudade, de traição, letras de música sem propósito, né? Fomos educados para sermos, pela cultura, né? Pelas séries, pelos filmes, príncipes, princesas, para que na é, é, primeiro momento que a gente conheceu uma pessoa no bar, no parque, no cinema, a gente já à noite já está tendo relações com aquela pessoa. Essa era a abordagem dos filmes da década de 90, né? Pelo menos até onde eu me lembro. As abordagens estão ficando cada vez mais intensas e piores, né? Com a questão dos seriados, dos filmes. Então, se eu fui educado para ser príncipe, princesa, eu vou querer o quê? Tudo para mim, que ele me agrade, que ele me trate bem, que eu seja o centro, né? Então, o problema é que o centro não pode ser outra pessoa a não ser Deus. Se qualquer outra coisa ocupa o centro da relação, se iniciam os problemas e a destruição da individualidade. O meu cônjuge, o seu cônjuge é seu centro? Ou é Jesus seu centro? Essa pergunta é muito individual, né? Vamos para o próximo texto bíblico. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Isso é uma realidade, né, para os nossos lares. Tomara que seja a nossa. Vamos falar, mudar de assunto e falar de um outro vício, né? O vício, já falamos das redes sociais no estudo passado, hoje nós vamos falar algo conectado, o WhatsApp, que surgiu há poucos anos atrás, né? É uma baita de uma ferramenta. Eu converso com os meus pais lá longe, em outro país, videoconferências, informações. A gente resolve muitas coisas de maneira muito eficiente. É, sem dúvida, um bom uso da tecnologia, não tem nenhum problema. Mas nós vamos tratar o WhatsApp como um vício, né, dentro do pacote das redes sociais. Estudos sugerem de que se eu abro uma mensagem por causa de um aviso que chega para o aplicativo, eu demoro 23 minutos para voltar ao mesmo nível de concentração que eu estava antes de eu receber ou ver aquele aviso. Então imagine, estou trabalhando, aí chega um aviso, eu desloco a atenção, perco a concentração, 23 minutos para recuperar meu estado inicial. E por que estamos tão desconcentrados no trabalho? Por que a nossa memória está oscilando tanto? Por que a nossa memória está tão curta? Outra questão que vicia, né, muitas pessoas. As pessoas já veem uma mensagem positiva, já estão enviando para a família, para os vizinhos, né? E pode ser de bombeiros, de clima, podem ser coisas boas, mas o vício é de propagar informação de bem social. O vício de ajudar os demais, né? E aí a gente pode até morder o anzol, porque às vezes nós propagamos apenas fake news, não verificamos, não confirmamos, ou, ou quando nós fazemos apenas encaminhamento de piadinhas, né? Pior ainda, é futilidade. Então, ou alguns até podem ter vício em criar figurinhas ou responder com figurinhas. Tudo que ocupa nossa mente, nossa energia, a gente precisa estar atento. Não há problema nenhum em responder com uma figurinha. O problema está quanto tempo e energia eu estou dedicando a essa situação, né? Então, uma mentira que pode surgir junto com o WhatsApp ou com o celular. E uma pessoa relatou isso como um vício que ela tinha. Ela queria ou achava que precisava ter todos os contatos bem organizados, telefone, porque sempre que precisasse de um pintor, do ancião, do pregador, de qualquer outra pessoa, ela teria o controle e o contato e ela poderia escrever para aquela pessoa com facilidade. De maneira que ela se sentia insegura se não tinha os contatos bem organizados no WhatsApp, né? Porque ela não poderia resolver alguma situação. Então, ter todos os contatos, se acontecer tal coisa comigo, eu preciso falar com a fulana, com a minha ajudante, com a professora da minha escola, filho, né, etc, etc. Então, vejam que uma coisa boa pode trazer mentiras que nos prendem, né? Uma outra mentira de uma outra pessoa. E às vezes nós podemos recair com essa situação quando nós achamos que precisamos estar ao dia com as questões proféticas, inclusive, né? A mentira diz sempre estar informado. Aí a gente vai querer saber se o Papa tossiu, se ficou doente, se ficou alérgico. A segurança está em
nós estarmos informados. Será que eu preciso estar sempre informado? Saber todas as informações dos jornais dos Estados Unidos, a política da Europa, da guerra, se vai ter terceira guerra mundial ou não? Eu preciso de fato estar informado? Ou é porque eu acho que estando informado eu vou ter o controle de alguma situação? Ou porque talvez uma questão mais banal, né? Porque eu gosto de conversar com todas as pessoas e ter facilidade de conversa para falar sobre ciências, biologia, criacionismo, teologia, né? Carros, viagens, de maneira que, inclusive, como eu disse, né, vinculando com questões proféticas, a gente pode ser levado a acompanharmos mais o Papa e menos os últimos momentos da vida de Cristo, como o conselho que Ellen White nos deu, para estarmos admirando mais alguém que mereça de fato nossa admiração. O vício da informação, os benefícios, né, entre aspas, tomar boas decisões analíticas, ajudar as outras pessoas, acompanhar os eventos finais. Então, os que têm essas características e os seus seguidores de plantão, né, vão fisgar sites sensacionalistas de cunho profético, que estão marcando datas e assim por diante. Então, veja que o inimigo pode levar ao engano muitas dessas pessoas que não percebem que estão sendo enganadas. Então, uma outra mentira, a gente comentou um pouco, vamos só reforçar, uma mentira de que você pode e deve ajudar a todos, falar sim para todo mundo, né? Aí você sai pregando fora da cidade todos os sábados do mês, por exemplo, e você não tem um sábado para a família, por exemplo, né? Médicos, professores, pastores, psicólogos, líderes religiosos podem acreditar na mentira de que eles podem e devem ajudar a todos, ajudando, aconselhando, dando estudos bíblicos. Quantos descuidaram a família, a esposa, amigos mais próximos, e inclusive logo justificaram essas suas ações através de coisas boas, né? Eu conheci um caso, uma cidade que eu morei, onde um irmão estava dando estudos bíblicos para uma mulher e que logo depois, conversa vai e vem, ela acabou adulterando com ela. Então, e aí por isso tem um conselho, né? De que não, um homem não pode dar um estudo bíblico para uma mulher e vice-versa. Precisam ir em dois, né? A dupla foi aconselhada por Jesus, tá bom? Ou o caso de filhos de líderes, né? Que foram abandonados, o pai viajava muito, dedicava mais tempo para as coisas de Deus, para a igreja, do que para a família. Então, Satanás vai nos tentar em todos os níveis e em todas as situações, né? Não estamos isentos. Um outro vício, se a gente pudesse passar aqui também rapidamente. Se você está livre, não está fazendo nada, o que que você é tentado a fazer? Usar o controle, o dedinho e ligar a TV e passar o tempo. Passar o tempo, e aí a TV vai trazer o quê? Vícios do futebol, das apostas, sexualidade, comida, bebida, violência, a mentira cruel de que a TV é um melhor passatempo, né? Vai inibir o que? O desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais para lermos um livro, para estudarmos a Bíblia, para aprender a fazer algo, tocar um instrumento, aprender uma nova língua, costurar, cuidar de plantas, né? Dar valor à natureza, não ficarmos sedentários, sentados no sofá com a pipoca na mão, né? Não é que isso seja problema, como estamos dizendo, o problema está na frequência e no vício, tá bom? Ou numa situação oposta, né? Às vezes a pessoa, por causa da TV, das revistas, por tudo que ela vê, ela vai valorizar, por exemplo, a aparência física, né? E ela vai sentir menos do que os demais, a autoestima é baixa. Mas Satanás pode bem trazer mentiras opostas. Eu tenho muito valor, eu não tenho problemas, eu sou melhor que os demais, eu, eu sou o ajudador da família, eu sou o pilar da minha família, né? Sem mim, o meu clube de desbravadores não funciona, sem mim, o meu trabalho não, ninguém poderia fazer o igual do que eu faço, e tantas outras mentiras. Então, Satanás quer me levantar, erguer meu ego, para que depois ele me jogue para fora e a queda seja maior, né? Ou talvez uma falta de emprego, porque eu era muito orgulhoso, e aí Satanás me leva para o chão, porque eu me achava insubstituível. Então, a família
pode nem sentir a minha ausência nos meus pensamentos, pensamentos vagos e falhos através dos meus filtros falhos, né? Então, eu vou contar um caso real também da pessoa que estou retirando boa parte do conteúdo dessa série. Ele teve uma experiência de um lugar isolado para preparar missionários. E ali foram levados vários jovens, né, com essa questão do vício das telas. Ok? Esses jovens entendiam que o celular, as telas viciavam, né, sejam redes sociais ou WhatsApp, e então eles fizeram nesse centro de treinamento, eles estabeleceram uma regra. eh, o celular será usado, não me lembro a informação, se era meia hora, uma hora por semana, algo rápido, né? Então, aí esses jovens que tiveram contato dentro da normalidade, sem e com vício, né? Fora desse ambiente com essas regras, eles relataram o seguinte, né? Quando eu tinha celular, eu teclava com a minha mãe. Oi, mãe, tudo bem? O que é que você está fazendo? Ah, eu estou aqui, estou no ônibus, estou fazendo bolo, não sei o quê, está tudo bem? Está chovendo aí? Como estão? Então eram conversas rápidas, porém o tempo todo, e sem propósito. Quando eles passaram a sentir e viver a realidade por causa dessa regra, eles começaram a dizer assim: Nossa, naqueles 15 minutos eu liguei para minha mãe e eu tive uma conversa com propósito. Ela falou, me falou quanto me amava, eu falei para ela quanto eu amava, quanta saudade estava dela. Eu entendi o que está se passando, quais os planos dela, como estou me sentindo aqui. Então, a intensidade e a profundidade das conversas não se limitava a coisas banais e fúteis, né? Como esses jovens mesmo relataram, tá bom? Então, e isso está um pouco conectado na maneira como nós transmitimos esses valores para os nossos filhos, né? É, e aí nós podemos tentar extrair um pouco de como foi Jesus criado, para tentarmos estabelecer a melhor forma de criar nossos filhos, para que eles não sejam jovens, adolescentes, dependentes de tecnologia e preparados, né, para um vício desse tipo. Vejam o que Ellen White comenta a respeito da infância de Jesus. Não obstante, Jesus fugia à ostentação. Durante todos os anos da sua residência, né, em Nazaré, não fez exibição de seu miraculoso poder. Não buscou altas posições, nem pretendeu nenhum título. Sua vida quieta e simples, e mesmo o silêncio das Escrituras a respeito dos primeiros anos da sua vida, ensina uma importante lição. Quanto mais simples e tranquila a vida de uma criança, quanto mais livre de estimulação artificial e quanto mais em harmonia com a natureza, tanto mais favorável é ela ao vigor físico e mental e à robustez espiritual. Então pense em tudo que é artificial: TV, tela, celular, luz, para dormir, para fazer naná, tudo que é artificial, pense, né? Quanto menos contato com o artificial, aquela criança vai desenvolver melhor suas aptidões em harmonia com a natureza e ela estará mais capacitada, né, para perceber, se relacionar com Deus e se atentar à questão dos vícios. Então, se nós falarmos de uma questão, fazendo uma ponte, né, com a questão das telas, o uso delas à noite, alguns estudos sugerem que precisamos nos desconectarmos das telas pelo menos uma hora antes de dormir. Outros estudos sugerem que sejam 3 horas antes de dormir. E às vezes eu mesmo, né, postando os vídeos no YouTube, acabo postando à noite, porque de manhã já vou ter que trabalhar, né, na terça-feira, para poder, não vou ter tempo de postar, e aí acabo indo dormir um pouco tarde, mesmo numa condição positiva e boa. Então vejam como a gente precisa ter um pouco mais de disciplina, tentando evitar essa questão das telas à noite. E qual é o motivo? Ok? Quanto menos tela, maior a chance de ter melhor sono e descanso e, consequentemente, uma saúde mental. Por quê? Porque a luz que envia a tela é uma mensagem ao cérebro e ele interpreta de que é como se fosse ainda de dia para ele. Então, quando chega a noite, o corpo ele produz melatonina e serotonina, né? E assim
a tela vai alterando as substâncias que deveriam ser produzidas e que afetam a qualidade do nosso sono. E o nosso sono vai alterar nosso batimento cardíaco, nossa memória. O sono é a maneira de reformatar nossas memórias, reformatar e eliminar algumas sujeirinhas que existem na nossa mente. Por isso que às vezes nós sonhamos, né? Por isso não sou psicólogo, mas estou falando um pouquinho dos insights que eles dão em palestras que também já ouvi. Então, à luz das telas. E aí pode ser que nós estejamos estudando Ellen White, estudando profecia, mas se estamos com uma tela artificial até altas horas da noite, nós estamos dizendo para o nosso corpo que ainda é de dia, tá bom? Quem tiver interesse, depois você pode procurar, acabei não colocando o link aqui, você pode colocar no Google, no YouTube, o ciclo circadiano. A doutora Keila Garcia de Belo Horizonte, ela fez e preparou uma palestra muito boa a respeito, né, cientificamente das telas e o efeito delas no nosso organismo, tá bom? É, um outro efeito, muitas pessoas estão estudando, cientistas, a respeito das multitarefas em 3 dimensões em comparação com as multitarefas em 2 dimensões. E está sendo comprovado de que as telas reduzem a substância gris do nosso cérebro, ou seja, a massa pensante está sendo reduzida por causa do contato excessivo com telas. Reduzem o hipocampo, que basicamente vai reduzir nossa capacidade tanto de memória como de decisão. Um estudo publicado em 2023 revelou que adolescentes e crianças americanas passam entre 5 e 8 horas por dia grudados no celular. Imaginem a devastação, né, dessas mentes. Outra estatística: 40% das pessoas podem ter algum tipo de problema de memória ao completar 65 anos, segundo a Sociedade Canadense de Alzheimer. Ok? Eu vou contar uma história aqui. Me desculpa, eu deveria ter trazido uma ilustração aqui para vocês conectarem, porque ainda está aqui na tela de Ellen White, mas, enfim, nossas limitações aqui. Essa história é real, é de uma menina que cresceu e nasceu numa família muito pobre, ok? Então ela precisava, obrigada pelos pais, vender suco, preparar limonada, e ela saía para vender. Então, resumindo bastante a história, quando essa menina não vendia como esperado, a mãe tratava e o pai tratavam ela muito mal. Então ela assim fez uma relação muito ruim com o limão e a limonada. Então, as mentiras que ela foi absorvendo foi: não tenho valor, eles me usam para ganhar dinheiro, não me amam, eu não sou importante para eles, se eu levo dinheiro para casa, então eu sim tenho valor. E de adulta, ela cresceu, ela fez uma conexão com o limão e a limonada. Uma conexão péssima e ruim de sofrimento de relacionamento com a mãe. Ok? Então ela começou a se cortar, se machucar, o tempo passou, ela ficou depressiva, recebeu bastantes visitas, né, presentes, alguns agrados, e aí surgiu um novo pacote de mentiras, né? Você é importante quando você está doente, eles se preocupam por você quando você está depressiva, e assim ela talvez mantinha um ciclo vicioso, tá bom? Então ela tentava se livrar dessa questão, mas sem forças para fazê-lo assim. Então o tempo passou, já estava por mais ou menos com 21 anos, 25 anos de idade, ela cresceu e ela estava para se casar. O detalhe interessante é que o noivo, né, que se casaria com ela, ele gostava muito de limão, ok? Então, e ele confidenciou para ela o seguinte: quando a gente se casar, eu gostaria que você preparasse para mim na nossa casa, né, de manhã, um domingo à tarde, uma gostosa limonada. Dessa maneira, ela, imagine, né, no primeiro dia, depois já de casados na casa dela, ela estava ali com os limões e preparando a limonada. Qual era a lembrança que ela teria olhando para os limões? Tristeza, dor ao relembrar o tratamento da mãe. Porém, ela tinha agora outra possibilidade, né? Ter uma conexão positiva para preparar a limonada para o esposo. Então, uma pergunta que você poderia refletir, né?
O que é mais forte para ela? Qual o pensamento é mais forte? O sofrimento, a lembrança da história da mãe, ou a lembrança, a expectativa positiva de agradar o marido no contexto do amor? O que é mais forte e poderoso na mente daquela menina? E na nossa, né? A nossa dor, nosso sofrimento, ou o amor de Deus, a fé e o poder que Ele pode nos trazer? O que é mais intensa, a dor ou o amor? Nós sabemos que, como a Bíblia diz, né? O amor é mais poderoso, né? A força que move o universo. E eu, quando for levantada da terra, a todos atrairei a mim. João 12:32. Como que ele vai atrair a todos? Pela sua entrega, pelo seu sacrifício. É, e se nós fizemos um exercício também muito interessante, né? Vocês já viram uma criancinha muito pequena se machucando, caindo, escorregando, se machucando? E ela fica com muita dor física e chorando, né? E ela naturalmente vai buscar o abraço da mãe. A criança corre, chora e vai ao colo da mãe. Então, e a gente sabe que o amor da mãe ilustra o amor de Deus, né? Nessa ilustração. Então, é interessante que essa criança vai fazer duas coisas. Ela vai mostrar ou tocar a parte do corpo que foi ferida, e ela também vai mostrar o local onde ela caiu ou se machucou. E aí, para tentar responder, né, aquela pergunta que eu fiz daquela menina, ela vai ter a lembrança da dor mais forte ou a lembrança do amor? Creio que todos vocês passaram por essa situação. Alguns nem lembramos mais, né? Porque muitas vezes nos caímos quando éramos menores, mas creio que todos nós nos lembramos do abraço da nossa mãe. E eu quero crer que com você foi como ocorreu comigo. Eu me lembro mais do abraço da minha mãe quando eu estava chorando, quando criança, do que as dores quando eu me machuquei, quando eu caí, quando eu ralei a perna, etc. Né? Então, o mais forte e poderoso é o amor. Ele vence o pecado, o vício. E aqui eu trago a último parágrafo, né? O que vai vencer no final? No Grande Conflito, o último parágrafo, ele diz assim, Ellen White: o grande conflito terminou, o pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Então, o amor é mais forte do que a dor e ele vai vencer. Lembre-se disso, tá bom? Vamos ainda falar sobre vícios. Nosso tempo está avançando rapidamente. Foco na aparência. A aparência pode nos levar a uma incansável busca pelos músculos, pela beleza, pela pele, pelo cabelo, né? Moda, roupas. E a mentira básica é que o meu valor depende da minha aparência pessoal. Ok? Então, estamos fazendo qual é o exercício? Trazemos um estudo de caso, trazemos uma situação do nosso dia a dia, e você pode fazer isso com a sua situação. Qual é a mentira que sustenta esse vício? Então, usamos as informações sobre saúde, inclusive, a favor para manter nossa aparência corporal, né? E às vezes, inclusive, nós aplicamos os princípios de saúde. Então, desde cedo aprendemos com as mães, que nos dizem, né? Que dizem, né? Filho, coma, coma. É melhor você ficar gordinho do que magrinho, porque isso é um sinal de saúde. Quando, na verdade, quando nós crescemos, descobrimos que é o contrário, né? Então, às vezes, nós capturamos a ideia de que comer traz saúde. E aí pode ocorrer o oposto. Nós comemos, comemos e comemos tanto que nos tornamos gordinhos, a nossa aparência muda, nós nos agradamos com a nossa forma física, e aí vem outros tipos de pensamentos. Você é feio, você não vale, você não é atrativo, não é atraente, seu cabelo é ruim, você não presta, né? Ninguém te olha, ninguém te deseja, tem pessoas mais importantes, mais bonitas do que você, e assim por diante. Então, um ciclo que pode ser formado nessa situação, conectado com a aparência física e a comida, é que eu me sinto gordo, gorda, não sou aceito como eu.
Aí a pessoa pode querer reduzir o seu peso, a sua aparência física, né, o tamanho da barriga, do corpo, etc. E aí pode sofrer a tentação ou partir para uma autodefesa, que seria uma anorexia, né? E aí está vinculado com o aumento, perda de peso. Aí vem a anorexia e bulimia, o aumento, perda de peso e a mentira, que seria qual é o significado da comida? É saúde para mim, seja ingerindo, ou é saúde pela aparência, né? Seja repelindo, não tendo o desejo de colocar a comida na minha boca. Ok? Vejam como o inimigo pode qualquer necessidade básica tornar num vício, num problema, numa doença mental. Isaías 52 vai dizer o seguinte: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então, eu estou trazendo esse texto para combater a mentira de que você não vale porque você se sente feio, feia, porque sua aparência é ruim, porque você não é atrativo. Jesus se sentiu como você. Ele se identifica e a sua marca, a sua ferida pode te libertar. Ellen White comenta de que ele ficou desfigurado em três situações. Ok? Nós vamos passar pela questão do tempo mais rápido por esses textos aí de Ellen White, mas no momento do deserto, depois de 40 dias de fome, imagine qual era a aparência dele, né? Ele estava desfigurado, não era atrativo, e ele sofreu a tentação do desprezo, né? Quando Jesus foi maltratado, imagine ele, bateram no rosto dele, zombaram dele, foi humilhado. Qual seria a aparência física do rosto dele, né? Do corpo dele? Não estava nada, nada, nada agradável, atraente. E no Getsemane, quando ele suou sangue, caindo por terra seu rosto, agonia, peso e culpa carregados sobre ele, ele ficou desfigurado pela angústia. Inclusive, os seus discípulos tiveram dificuldade para reconhecê-lo. É, e aí eu apresento o texto de Isaías 53:2, né? Na sequência diz, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele se identifica com você se você tem essa dificuldade. E aqui eu coloco os textos bíblicos, tá bom? Depois você pode dar uma pausa no YouTube e quem vai receber no nosso grupo esse material, mas eu vou passando aqui os textos que corroboram as afirmações que eu disse quando Ellen White identifica Jesus quando ele estava fisicamente desfigurado, tá bom? Desejar todas as nações na página 73, Desejado de todas as nações na página 487 e Testemunhos para a Igreja, volume 2, na página 206. Ok? Aí você pode ler com calma, pode analisar. Vamos para um outro caso, bem rapidamente. O caso de uma mulher que ela tinha raiva do seu esposo porque ele a tratava mal e ela sofria violência física. Ela chegou a adquirir câncer, ok? Então a mentira que ela tinha era que ele a tratava assim porque ela não era atrativa, ela era feia e ela repetia isso para si mesma o tempo todo. Então, e não adiantava dizer, né? Imaginem alguém falando para ela, o que Deus olha é o coração, não é o exterior. Em lugar de ajudar, ia atrapalhar mais essa pessoa. Então, às vezes, a pessoa se vitimiza, se sente sozinha, tenta buscar companhia, e às vezes uma pessoa chega e dá uma companhia, dá um abraço, né? Tenta cuidar, acolher, e às vezes, inclusive fazendo isso, em lugar de ajudar, nós estamos fomentando a mentira, porque a pessoa só se sente bem quando está com alguém, sendo que o centro deveria ser sempre Deus, né? Jesus. Não estou dizendo que isso não deveria ajudar e que nós não deveríamos fazer isso, não é isso, mas estou dando uma situação real que pode bem ocorrer. Tá bom? A pessoa chora para poder ser abraçada e às vezes o choro não é natural. Enfim, então qual seria a verdade
para que essa mulher que se sentia rejeitada e se achava feia pudesse ser liberta. Qual era essa verdade? Essa verdade se encontrou, e é um caso real, né? Essa pessoa foi tratada com esse texto bíblico, porque a base da saúde emocional também, né, é a espiritual, complementada por um profissional, se necessário for, né? Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, é a tua terra. A casada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Isaías 62, 4. Então ela encontrou libertação ao receber de Deus uma promessa. E ao entender que Jesus foi tentado pela beleza que foi destruída porque ele ficou desfigurado pelos sofrimentos que ele teve. Então, ela chorou, reconheceu, se entregou a Cristo, se relacionou com ele, passou a ser curada pelas feridas de Cristo e passou a se conectar com o seu Salvador. De maneira que Jesus sofreu castigo, maldição, pecado e feridas, e ela, em troca, né, recebendo de Jesus, sem merecer, recebeu paz, bênção, justiça e cura. Então, nós precisamos sermos libertos pelas feridas que Jesus recebeu, ok? Vou contar um outro caso também, bem rapidamente. É, duas meninas eram gêmeas, e uma delas não se sentia amada pelos pais. Uma sofria porque ela sentia que os pais a tratavam diferente. Ela, inclusive, achava que era mais feia do que a outra. E a menina que sofria era menos obediente aos pais, quando foi examinado o caso dela. Ok? Assim, a menina obediente, ela recebia mais elogios, era melhor tratada pelos pais, e as mentiras começaram a vir na mente dessa menina. Não, eles não te amam, você é mais feia. E ela começou a sofrer e a sofrer. E no tratamento que ela deveria receber, estava sendo complicado encontrar um texto bíblico com o qual Jesus poderia se identificar com ela. E quando nós lemos o texto bíblico que Jesus foi tentado em todas as coisas, né? A pessoa que fez esse tratamento, né, espiritual e psicológico, ele tentou buscar e não, e de repente o Espírito Santo colocou no coração dele de que o caso em que Jesus foi colocado diante de uma multidão e ele foi rejeitado, e quem foi aceito, escolhido pelas pessoas, pela multidão, pelos seus amigos, pelo seu povo, por aqueles que deveriam o receber, foi o feio, o assassino, o ladrão. As pessoas escolheram Barrabás, de maneira que essa menina se identificou com o sofrimento de Cristo. Ela disse: Jesus me entende, Jesus é meu Salvador. Ele passou e sentiu o que eu senti com maior intensidade. E essa menina se conectou com o seu Salvador e foi liberta desses pensamentos e dessas mentiras. No final do nosso estudo, vamos falar rapidamente agora sobre a pornografia. A, a, e desculpem, acabou não dando tempo para preparar um slide, né? Vamos falar bastante sobre isso, mantendo esse slide aqui de Barrabás, ok? É, deixa eu ver qual é o próximo aqui. Sim, vamos manter a figura para vocês não ficarem tentando ler o texto do slide seguinte. Os que estão estudando a pornografia entendem, profissionais da área, né, de que é um mal que pode ocorrer no nosso meio, nas nossas igrejas, porque é um pecado oculto, as pessoas não aparecem, as pessoas da igreja não ficam jogadas no chão, bêbadas, drogadas, né? Então elas se escondem do que é visto publicamente. Então pode se tornar uma mentira religiosa, né? Eu não vou dar mau testemunho a respeito dos meus pecados para outras pessoas. Ninguém precisa ficar sabendo e eu continuo falando de Deus, pregando, quando eu estou vivendo um problema desse tipo. Então, esse problema não afeta só os homens, está afetando muito também as mulheres. E por que ela é tão forte, tão intensa? Quem estuda o assunto entende que
faz sentir o homem como um homem sem precisar ser homem, dentro da questão da virilidade, né, da masculinidade. Então, diante de uma mulher real, esse homem se torna vulnerável, inseguro, porque ele vive fantasiando imagens pornográficas, né? Porque na pornografia tudo é válido, né? A mulher se torna como objeto, entre outras coisas. Mas eu vou ler aqui uma parte onde se descreve a essência da mentira da pornografia. O mito da pornografia, na verdade, ele é o seguinte: os meus desejos sexuais são a base da pornografia, do vício. Isso é um mito. Os especialistas estão concluindo de que o vício pela pornografia resulta da tentativa de receber intimidade sem enfrentar a rejeição de uma pessoa. Entenderam? Então, é tudo muito fácil, né? Vou ler de novo. O vício pela pornografia resulta da tentativa de receber intimidade sem enfrentar a rejeição. Então, a mentira é o quê? É achar que serei rejeitado pela pessoa do sexo oposto, então é mais fácil eu ter controle de uma imagem, através da imagem, né? Da troca, da escolha, né? Eu me sinto no controle das imagens, nessa questão do vício, quando, na verdade, eu estou alcançando uma situação totalmente irreal, fora da realidade, fora do que de fato é um relacionamento real, como se chegar à intimidade, né? Então, os autores estão dizendo, desses estudos, que muitos temem que serão rejeitados se as pessoas descobrem a verdade a respeito do vício delas. Então, escondem e pretendem ser o que os outros querem, que os outros querem que eles sejam. É uma, é, é um teatro, né? Manter as aparências. Por isso a pornografia é muito tentadora. Oferece ao homem uma forma de satisfazer seu desejo por intimidade, sem se expor ao fraude de que eles temem ser diante das outras pessoas. Então, na realidade, a vergonha que surge ao usar a pornografia alimenta o isolamento e os afasta de uma intimidade que eles estão buscando. E aí entra o vício, né? O ciclo. Se eles querem intimidade, eles vão encontrar o vazio, vão encontrar o isolamento, e com esse isolamento eles vão se sentir não desejados e eles vão buscar novamente o contato com a pornografia. Então, quais são os efeitos devastadores, né, num relacionamento? Ejaculação precoce, retardada, distúrbios mentais, perda da realidade ao tratar as pessoas, o outro é visto apenas como um objeto, as fantasias, as mentiras, tentativa e de avançar mais a fundo, né, na depravação, buscando outras formas de satisfazer o desejo. Então, de maneira resumida, né, se oferece ao homem sem ter que ser homem. Isso é uma mentira. E com as mulheres pode acontecer algo semelhante. Então, a masturbação está conectada com a pornografia, né? É, a conexão mais sombria com o próprio eu, resultado da masturbação. Quem é o centro? No caso da prática da masturbação, eu sou o centro. Uma das formas mais simples de obter prazer, né? E, por incrível que pareça, se a gente analisar friamente, né? É uma forma de homossexualismo, é ter relação com alguém do mesmo sexo, né? Então é comum nas igrejas, infelizmente, onde a gente não vê pecados públicos, né? Pecados ocultos que podem estar ocorrendo. E aqui eu passo também pela questão do tempo, alguns textos bíblicos onde Ellen White claramente define que a masturbação vai destruir a energia nervosa do cérebro. Os sensitivos nervos do cérebro perderam o saudável tono devido à estimulação doentia para satisfazer um desejo antinatural de satisfação sensual. O próximo texto, eu vou, pela questão do tempo, passar mais rápido, tá bom? É, você dá uma pausa, lê e no PDF que você vai receber da mesma forma. Testemunhos para a igreja, o caso de uma pessoa que estava em pecado, ok?
O ciclo, como eu já tinha citado, também é apenas para registrar. Hoje nosso tempo ficou curto e nós não podemos fazer uma parte 5, tá bom? Só para não delongar muito na nossa série. Mas aí vem a mentira, não o desejado, a indignação, busca pelo prazer, imagens, vício, solidão, vergonha, culpa, e aí eu busco novamente as imagens, vem a vergonha, e aí se aprofunda essa questão e pode ir até, como eu disse, nas situações mais devastadoras, buscando imagens homossexuais com animais, com diferentes situações que, né, depravam as situações como nós já havíamos visto e analisado, a sodomia, né, as situações que nós estudamos em Gênesis, quando Sodoma e Gomorra foram destruídos. A intimidade sexual do casal deve ser preservada. Quanto efeito vai trazer para uma pessoa que está com essa dificuldade? E como estão nossos adolescentes, nossos filhos? Se os pais estão trabalhando, mesmo que seja para a igreja, trabalhando fora, esses filhos vão se sentir sem amor, rejeitados, né? Meu pai não me ama, minha mãe, meu pai é um na igreja, ele é outro em casa. Ele não passa tempo comigo e ele vai ficar exposto aqui às tentações dos jogos, da pornografia, os pensamentos. Por que que a minha filha está buscando um namorado tão cedo, né? Que pensamentos, que mentiras ela está adquirindo, né? Então nós precisamos ser uma verdade para eles não se sentirem sozinhos. Eles têm que ter provas de que nós o amamos, em tempo, em quantidade e qualidade desse tempo. Eles precisam se sentir úteis, que têm valor e que são amados. E Jesus foi tentado também a se sentir rejeitado, né? Não desejado, não amado pelos seus amigos. Nós vimos o caso de Barrabás quando foi trocado por esse malfeitor. Então, o que que eu estou buscando? Como eu estou tratando de me consolar, tratando a minha dor? O que está diante de mim? Qual é a minha dor? Eu compartilho com Jesus os meus sofrimentos, elevo todo o pensamento a Ele? Qual a crença que está por trás dos meus pensamentos? E vamos para o final do nosso estudo, né? Nossa oração deveria ser como o salmista, né? Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos meus que são ocultos, limpa-me, né? O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer, que seja o nosso desejo. Sonda-me, ó Deus, e reconhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos levar a Deus todo pensamento cativo. Lembrem-se do nosso terceiro, quarto estudo? Imediatamente, abertamente, honestamente e continuamente em oração e súplica. Não tenhamos vergonha de expor nossos pensamentos impuros a Deus, e ao nos aproximarmos a um ser puro e santo, o Espírito Santo vai trabalhar em nós e vai limpar a nossa mente e nosso coração, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Aqui existe uma parte muito interessante que é no texto anterior, né? Nós precisamos alcançar a obediência de Cristo. Como que ele alcançou essa obediência para com seu Pai? Vejam o que Hebreus 2:10 diz. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições. Ou em outras versões diz, né, que aperfeiçoasse ou ele foi aperfeiçoado pelas aflições. O príncipe da salvação. Então ele aprendeu, entre aspas, né, a ser obediente através das aflições, das provações, das tentações. Ele padeceu sendo tentado. Ele aprendeu a obediência com o sofrimento e dificuldades. Por isso, nessa perspectiva, nós podemos crer que para Deus tudo tem um propósito. Nada do que
esteja acontecendo conosco, de sofrimento, de calamidade, etc., Deus não tem poder para trazer algo para bem através do poder que há nele. Então, apenas para encerrarmos o nosso capítulo dos vícios, né? Semana que vem nós vamos estudar, nós somos contemplados, nós somos transformados por aquilo que contemplamos. Levemos todo pensamento cativo, busquemos identificar qual ferida, qual tentação, qual situação Jesus se identifica com a minha dor, com o meu vício, com o meu pecado, abraçar a vontade de Deus, expor a nossa vontade, né? Se nos submetermos à vontade dele e entender que na dor e no sofrimento existe um propósito para Deus expurgar, retirar, com o fogo, né? Polir o meu caráter para me preparar para o reino eterno de Cristo. Você gostaria de aceitar o convite de Jesus? Ele de coração aberto, né? Perdão, com os braços abertos está mostrando as suas feridas para nós e está disposto a nos acolher no seu colo. Um abraço dele não tem melhor lugar do mundo onde nós possamos sermos recebidos pelo seu grande, imenso e incondicional amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus, nosso querido bom Pai, Senhor, te agradecemos mais uma vez porque tivemos a oportunidade de estudarmos alguns dos vícios, pecados que podem estar ao nosso redor, podemos estar sendo tentados por eles. Afasta, ó Deus, o inimigo, que nós não percamos o desejo de fazer a tua vontade. Cria em nós, Senhor, um espírito reto, inabalável, que reconheçamos através da Bíblia, do teu Espírito Santo, que estejamos blindados pelo escudo da palavra, eh, pelo escudo do Espírito Santo, pela espada da palavra, que afastemos o inimigo. E obrigado, Deus, pelas promessas. Nós sabemos que se nós resistirmos, o inimigo se afastará de nós. Amém. Por isso, Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos nossas faltas. Obrigado por nos mostrar, através desses exemplos, dessas histórias e esses testemunhos, que nós podemos melhorar, sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado pelo perdão, pela esperança que nos oferece de estarmos um dia ao teu lado. Nos ajude a reconhecermos e nos dê a vitória através do sangue de Cristo. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.